faz um trajeto entre uma confortável vida normal de uma pessoa, digamos, da classe média, da União Soviética, da Rússia, no final do século XIX, para alguém que, não obstante não se sentir culpado de nada muito grave, o autor não nos mostrou nenhum defeito grave de Ivan Illich. Ele não bate na mulher, ele não é estelionatário, ele não é pedófilo, né? Ele não superfatura para o Estado. O quê? Esse faturar para o Estado não é tão grave assim. Superfaturar pode tirar da lista. Ele não é chefe do PCC, ele não organiza roubos, ele é um sujeito que não tem defeitos maiores, a não ser uma pessoa que tem assim uma certa vida meio rotineira. Ele é um sujeito que acredita muito na forma das coisas, não é? Essas coisas. No entanto, ele não é uma má pessoa, até onde nós sabemos. Bom, como nós não sabemos mais nada sobre a personagem, não fomos nós quem inventamos, nós também não temos direito de ficar imputando a personagem defeitos imaginários. Não, mas ele deve participar de um grupo, né, será o quê, de orgias com freiras. Eu não posso pôr isso, não está dentro do texto, eu não posso pôr uma coisa dessa, né? Entendeu? Porque não está aqui dentro. Então, sabemos mais ou menos isso. E as nossas acadêmicas de medicina aqui são unânimes em dizer que o Estado do Sueco fica do lado contrário ao que o Tolstói nos diz, que o sueco, claro que é assim. O sueco é do lado direito e a batida tinha sido do lado esquerdo. Então, a hipótese de ser o sueco seria um mau diagnóstico desde o início. Porque, você vê, né? Então, as três acadêmicas, 4 acadêmicas de medicina aqui presentes, investigaram o assunto, fizeram uma junta médica no intervalo, chegaram à conclusão de que o diagnóstico de que se trata de um problema com o sueco é errado desde o início. O Ivan, né? O Ivan. Tá certo, então? Aí, no entanto, essa pessoa que aparentemente não tem grandes defeitos é vítima aí dessa situação grave, né, dessa situação muito aí, assim, desesperançada de estar muito doente, ao ponto de estar, assim, com a morte quase praticamente garantida, não é? Muito bem, quando nós paramos, então, estávamos no início do capítulo 8, é isso? Então, por favor, Clara. Sozinho, sente uma angústia terrível, dá vontade de chamar alguém, mas sabe de antemão que em presença de outras pessoas é pior ainda. Seria bom tomar ainda morfina, alcançar o esquecimento. Vou dizer ao médico que invente mais alguma coisa. Assim é impossível, impossível. Lembra que ele tinha dito isso impossível também no jornal, no artigo do jornal? Muito bem. Prascóvia, de certo modo por obrigação conjugal, manda vir nova celebridade médica que chegou às 11h30. O médico famoso despediu-se com ar sério, mas não sem esperança. E quando Ivan Illich lhe perguntou timidamente, os olhos dirigidos para ele, brilhantes de medo e esperança, se havia uma possibilidade de cura, respondeu que não se podia garantir, mas era possível. O olhar esperançoso com que Ivan Illich acompanhou o médico era tão lastimável que, vendo-o, Praskovia Fyodorovna até chorou, quando passava pela porta do escritório, a fim de pagar os honorários do médico famoso. Durou pouco a elevação de ânimo provocada pelas esperanças incutidas pelo médico. De novo, eram o mesmo quarto, os mesmos quadros, cortinas, papel de parede, vidros de remédio, aquele mesmo corpo seu, dolorido e sofredor. Ivan Illich pôs-se a gemer. Deram-lhe uma injeção e ele perdeu a consciência. Naquela noite, Praskovia ia ao teatro ver Sarah Bernhardt, aliás, por insistência do próprio Ivan, mas antes de partir com a família, visitou o doente. Praskovia Fyodorovna entrou no quarto, satisfeita consigo mesma, parecendo, porém, culpada. Sentou-se um pouco, perguntou pela sua saúde, mas conforme ele via, unicamente por perguntar e não para se informar, pois sabia que não havia do que, e começou a dizer aquilo que precisava. Que ela não iria de jeito nenhum, mas que o camarote já estava reservado, queriam Ellen, a filha deles, e Pietryshev, o juiz de instrução, noivo da filha, e que não se podia deixá-los irem sós. E que para ela seria muito mais agradável ficar com ele,
e que não deixasse de seguir, na sua ausência, as prescrições do médico. Ao ver seu filho, que se esgueirou no quarto atrás da mãe, Illich teve a impressão de que Vácia e Volódia são apelidos familiares de Vladimir, nome do batismo do menino. Era o único a compreender e ter pena. O filho sempre lhe parecia lastimável, e dava medo seu olhar assustado e compadecido. Todos se levantaram, despediram-se e partiram. Quando eles saíram, Ivan Illich teve a impressão de estar aliviado. A mentira desaparecera, saíra com eles, mas ficara a dor. Sempre a mesma dor, sempre o mesmo medo. Faziam com que nada fosse mais pesado nem mais leve. Tudo era pior. Praskovia volta do teatro tarde da noite, oferece ópio ao marido e vai dormir. Mas Ivan não consegue dormir de dor. O incansável Gerasim vela o seu sofrimento. Até umas 3 horas permaneceu num penoso esquecimento. Tinha a impressão de que o estavam empurrando, causando-lhe dor, para dentro de certo saco estreito, negro, profundo, que o empurrava cada vez mais longe e não conseguiam acabar de fazê-lo. E essa operação, terrível para ele, era acompanhada de sofrimento. Ao mesmo tempo, tinha medo, queria cair lá, lutava e ajudava a manobra. Mas eis que, de repente, ele se arrancou dali, caiu e voltou assim. Sempre o mesmo Gerasim está sentado na cama, aos seus pés, cochilando tranquilo e pacientemente. E ele está deitado, mantendo sobre os ombros do criado seus pés emagrecidos, envoltos em meias. Estava ali a mesma vela com o abajur, e a sua dor incessante era sempre a mesma. Vá dormir, Gerasim, murmurou ele. Não é nada, vou ficar aqui. Não, vá embora. Tirou os pés da posição elevada, deitou-se de lado sobre o braço e teve pena de si mesmo. A única posição que doía menos era com os pés nos ombros altos dos ombros do Gerasim. Esperou apenas que Gerasim saísse para o quarto vizinho, deixou então de se conter e chorou como uma criança. Chorava a sua impotência, a sua terrível solidão, a crueldade dos homens, a crueldade de Deus, a ausência de Deus. Para que fizeste tudo isso? Para que me trouxeste aqui? Para que me torturas tão horrivelmente? Eu já perguntando a mesma coisa para Deus, né? Lembra do livro de Jó? Se você vai ler apenas um livro da Bíblia, leia o livro de Jó, que é extraordinário, o livro de Jó. Jó é a mesma coisa, é um sujeito que, em princípio, não se acha devedor de nada e está ali sofrendo horrivelmente, sem ter feito nada para produzir aquilo. Não se tratava de uma punição, portanto. Está aqui a mesma coisa. O Ivan Illich está aqui indagando a Deus, porque é que Deus fez isso com ele. No caso de Jó, aparece Deus, não pessoalmente, mas numa manifestação em que as folhas se movimentam e de alguma maneira falam com ele, e diz o seguinte: ô meu filho, espera um pouquinho. Você está querendo descobrir por que você está assim? E o que você sabe da vida, do mundo? Onde é que você estava quando eu inventei o mundo? Você não sabe nada. O que você fazia quando eu inventei o Leviatã e o Behemoth, que são 2 monstros que brigam entre si? Onde é que você estava quando tudo isso foi inventado? Então, como é que você deseja saber para onde vai o mundo? E em nome do que você quer descobrir como o mundo é, se você não tem a menor ideia de como as coisas são de verdade? Aí Jó se percebe pecando por soberba, né? por tentar exigir essas satisfações de Deus, e aí então, ao falar a Deus, né? ao parecer humilde, Deus então o reconsidera e o devolve as coisas dele. Mas o Ivan Illich não está nessa mesma posição, porque ele encontra-se ainda rebelado contra a situação dele. Então está tirando satisfações de Deus. Por que que você fez isso comigo, né? É isso. Ele nem esperava a resposta, e chorava porque não havia nem podia haver uma resposta. A dor cresceu novamente, mas ele não se movia, não chamava nem. Dizia consigo: está bem, mais ainda, bate mais. Mas por quê? O que foi que eu te fiz? Por quê? Depois sossegou, deixou não só de chorar, mas suspendeu o fôlego e fez-se toda atenção. Era como se ele atentasse não na voz que falava por meio dos sons, mas na voz do espírito, na sequência dos pensamentos que se erguiam nele. O que precisas foi a primeira noção concreta, possível de ser expressa por meio de palavras que ele ouviu. O que precisas? Precisas do quê? Repetiu para si mesmo. Do quê? Não sofrer, viver, respondeu ele. Ele está falando com uma voz que fala com ele.
É mais ou menos uma reedição da história de Jó, mas não podemos dizer que esteja falando com Deus, necessariamente, pode ser apenas com a sua consciência. E novamente entregou-se toda a atenção a tal ponto tensa que mesmo a dor não o distraía. Viver? Viver como? Perguntou a voz do espírito. Sim, viver como vivia antes, bem, agradavelmente. Como viveste antes, bem, agradavelmente? Perguntou a voz. E ele começou a examinar na imaginação os melhores momentos da sua vida agradável. Mas, fato estranho, todos esses momentos melhores de uma vida agradável pareciam agora completamente diversos do que pareceram então. Tudo, exceto as primeiras recordações da infância. Lá, na infância, existia algo realmente agradável, e com que se poderia viver se aquilo voltasse. Mas não existia mais o homem que tivera aquela experiência agradável. Era como que a recordação sobre alguma outra pessoa. O filme que explora essa situação é Cidadão Kane, em que começa com, né, um grande jornalista, né, num tempo que era um homem muito poderoso, né, está moribundo, e as suas últimas palavras são Rosebud, né? Se não me engano, né? Rosebud. E aí, então, começa exatamente como aqui, né? Então, aí o filme começa finalmente explicando como é que se começou tudo, desde o momento que ele cria a empresa até chegar à morte. E aí, no final, nós descobrimos que Rosebud é o nome do trenó que foi queimado, né? Não é isso? Um trenó que é queimado numa fogueira. Então, no fundo, a única lembrança que ele teve na hora da morte foi a lembrança da coisa mais velha, daquela coisa mais... Eu estou aqui descrevendo o filme, mas faz muitos anos que eu vi, posso estar me enganando com algum detalhe. E aí, então, aquela situação, aquela lembrança de infância era a única lembrança que tinha, de fato, importância naquele momento. Né? Continuamos. Neste processo de recordação, Ivan chega à conclusão de que quanto mais longe do presente, tanto mais insignificantes e duvidosas eram as alegrias. E imagina que havia finalmente atingido um nada. Mas o que é isso? Para quê? Não pode ser. A vida não pode ser assim sem sentido, asquerosa. E se ela foi realmente tão asquerosa e sem sentido, neste caso, para que morrer? E ainda morrer sofrendo? Alguma coisa não está certa. Talvez não tenha vivido como se deve, acudiu-lhe de subitamente. Mas como não, se eu fiz tudo como eu preciso? Dizia de si para si, e no mesmo instante repelia essa única solução de todo o enigma da vida e da morte, como algo absolutamente impossível. E o que tu queres agora? Viver? Viver como? Viver como tu vives no tribunal, quando o meirinho proclama, está aberta a sessão? Está aberta a sessão, repetiu consigo. Aí está o julgamento. Mas eu não tenho culpa, exclamou com raiva. Por quê? Parou de chorar e, voltando o rosto para a parede, pôs-se a pensar sempre no mesmo. Por quê? Por que todo esse horror? E esse horror que ele vive é o horror do quê? Nessa altura? É o horror... A que horror ele está se referindo aqui? A dor, a dor já é também a dor, mas há um componente novo nesse horror aqui, que é aí entregue por esse parágrafo. É o quê? Solidão? Não, é uma coisa mais básica do que isso. O medo de morrer? Não, isso ele já tinha. É o sentido da vida que ele descobre que não tem nenhum. E ele tá prestes a morrer, então a vida vai acabar, ele sofre terrivelmente, ele não vê mais valor para nada que havia antes, né? Não é isso, né? Não é isso? E ele está naquela posição, naquela postura em que ele não sabe por que ele viveu, afinal de contas, porque ele vai pesquisando a sua própria história, a sua própria vida, e não vê aí nenhum sentido real nisso, nessa vida que ele teve. Não parece que isso também é um horror adicional? Não é isso? Não é um horror adicional que ele tem? Na verdade, é uma coisa impressionante, é que no fundo o sentido que está acontecendo aí, nesse momento, é que apenas a perspectiva da morte dá o tamanho verdadeiro das coisas.
Isso é alguma coisa que a gente tem que guardar como regra geral. Quer dizer, a verdadeira dimensão das coisas só se tem a partir da perspectiva da morte, só, e nunca de nenhuma outra. É isso que ele está tendo agora. Ele está colocando as coisas nos seus diversos tamanhos verdadeiros, dando às coisas a importância que de fato elas têm, nem mais nem menos. E só é possível haver essa legítima a avaliação do tamanho real das coisas a partir da perspectiva da morte, que é aquela que ele tem agora com toda certeza. Não é isso? Muito bem. Então, o que deve estar aparecendo para ele um cargo no Poder Judiciário? Nada. O que deve estar aparecendo para ele ter aqueles móveis lá bonitos? Nada. O que pode estar aparecendo para ele ter isso aqui? Nada. Na perspectiva da morte, ele caiu numa espécie de vazio. Um vazio que ele não sabe como resolver. Não é isso? Então, esse vazio em que ele cai parece muito pior, muito mais dramático, muito mais doloroso do que a dor física que ele sente. Sabendo que nada pode ajudá-lo, porque o que acontece aí é uma perspectiva de solidão total. A solidão total é a redução da sua vida a você mesmo. Não há nada que alguém possa fazer por você. É você e você mesmo, apenas essas duas coisas. Essa total solidão é que aí acompanha esse vazio de perspectiva de vida e essa dor física que ele sente. Não parece ser uma situação boa, né? Nem todo mundo vive isso, né? Porque uma boa parte das pessoas morre de um modo muito diferente disso, né? Pessoas que morrem subitamente, pessoas que morrem em 2 minutos, pessoas que morrem em acidentes, pessoas que morrem sedadas. Nem todo mundo passa por essa experiência de morte desse jeito, né? Desse jeito é alguma coisa que hoje ninguém mais morre assim, né? Porque o processo que você tem de diminuição da dor já é muito grande, embora deve ter casos em que isso também não funciona e deve ser bem assim mesmo que se morre, né? Mas eu digo hoje em dia, né? Hoje em dia a perspectiva de uma morte como essa é menos comum, né? Mas então, aí, embora também não saiba muito bem o que acontece dentro da cabeça do comatoso, né? Mas, seja como for, não é todo mundo que passa por isso, né? Talvez a maior parte das pessoas morra meio que de modo inesperado, assim, ou então de uma maneira muito mais indolor que essa aqui. Bom, muito bem. Filhinha, por favor. Passaram-se 2 semanas e Ivan Ilitch não se levantou mais do divã. E deitado quase todo o tempo com o rosto contra a parede, sofria solitário sempre os mesmos tormentos sem escape e pensava solitariamente o mesmo pensar insolúvel. O que é isto? Será de verdade a morte? E a voz interior respondia, sim, é verdade. Para que esses sofrimentos? E a voz respondia, à toa, sem nenhuma finalidade. E nada mais existia além disso. Os dias de Ivan Ilitch passavam-se entre recordações de infância, como a ameixa seca crua francesa, enrugada de sua infância, o seu gosto peculiar e a abundância de saliva quando se chegava ao caroço. E a visão das rugas no marroquim e de um botão nas costas do divã, para onde invariavelmente tinha o rosto voltado. Marroquim é o tipo de couro que reveste o divã, né? Tá. Nessas 2 semanas, Fyodor Pietrishev, um jovem juiz de instrução, fez o esperado pedido formal pela mão de Lisa. No dia seguinte, Ivan teve nova piora. A mulher começou a falar de remédios e Ivan lhe disse, pelo amor de Jesus Cristo, deixe-me morrer em paz. Veio o médico que foi recebido com indiferença pelo doente e que depois da consulta comunicou a Praskovia Fyodorovna que as coisas iam muito mal e que só havia um recurso, o ópio, para aliviar o sofrimento que devia ser terrível. O doutor dizia que os sofrimentos físicos dele eram terríveis e dizia a verdade. Mas os seus sofrimentos morais eram mais terríveis que os físicos, e nisso consistia a sua tortura maior. Os seus sofrimentos morais consistiam em que aquela noite, ao olhar o rosto sonolento, bonachão de maçãs salientes de Gerasim, acudiu-lhe de súbito à mente. E o que será se realmente toda a minha vida consciente, tivesse sido outra coisa? Vamos parar um minutinho. Quer dizer, a perspectiva de aquela vida que está se acabando não ter sentido
ter tido sentido nenhum. É essa a pior de todas, o sofrimento que ele sente, frente àquela perspectiva de morte. Quer dizer, imagine uma pessoa que tenha morrido por uma causa, que tenha morrido para que outros tivessem sobrevivido, tenha morrido, mas nada disso parece presente aqui. Então ele fica imaginando se tudo isso não foi jogar uma vida fora, né? A vida toda fora. É isso que eu está torturando agora, crescentemente mais no fim. Veio-lhe à mente. Podia ser verdade aquilo que lhe parecera antes uma impossibilidade total, isto é, que tivesse vivido a sua existência de maneira diversa da devida. Veio-lhe à mente que as suas veleidades quase imperceptíveis de luta contra aquilo que as pessoas mais altamente colocadas consideravam correto, veleidades quase imperceptíveis que ele imediatamente repelia, podiam ser justamente as verdadeiras, e tudo mais ser outra coisa. O seu trabalho, o arranjo da sua vida, a sua família e esses interesses da sociedade e do serviço, tudo isso podia ser outra coisa. Tentou defender tudo isso perante si, e de repente sentiu toda a fraqueza daquilo que defendia, e não havia o que defender. E se isto é assim, disse ele consigo, e eu parto da vida com a consciência de destruir tudo que me foi dado, se não se pode mais corrigi-lo, que fazer então? Deitou-se de costas e pôs-se a examinar toda a sua vida de maneira completamente diversa. Quando ele viu de manhã o criado, depois a mulher, em seguida a filha, o médico, cada um dos movimentos deles, cada uma das suas palavras confirmavam para ele a terrível verdade que se revelara naquela noite. Via neles a si mesmo tudo aquilo de que vivera e via claramente que tudo aquilo era o que não devia ser, mas um embuste horrível, descomunal, que ocultava tanto a vida como a morte. A consciência disso aumentou, decuplicou os seus sofrimentos físicos. Ele gemia, revolvia-se e repuxava a roupa. Tinha a impressão de que ela o apertava e sufocava. E ele odiava-os por isso. A mulher suplica ao marido que ele receba a comunhão, sem falar diretamente em extrema unção. Ivan resiste, mas ela chora e ele aceita receber o padre. Depois que veio o sacerdote e confessou-o, ele amoleceu. Sentiu uma espécie de atenuamento de suas dúvidas e, consequentemente, de seus sofrimentos. Desceu sobre ele um minuto de esperança. Pôs-se novamente a pensar sobre o século e a possibilidade de consertá-lo. Comungou com os olhos rasos d'água. Depois que o sacerdote sai, Praskova lhe dá parabéns e lhe pergunta se está melhor. Ele diz que sim, mas teve vontade de lhe dizer: não é isso. Tudo aquilo de que vivestes e de que vives é uma mentira, um embuste, que oculta de ti a vida e a morte. A expressão do seu rosto, quando disser assim, fora terrível. Tendo dito aquilo, e fitando-o bem no rosto, ele virou-se de bruços, com um gesto incomum para seu estado de fraqueza, e gritou: vão embora, deixem-me. Então, a próxima etapa do processo de morte de Ivan Ilitch é o processo em que ele acha que talvez tudo aquilo que parecia valioso não é mais, e, portanto, muito embora ele tenha percebido isso, todas as pessoas em volta dele continuam fazendo aquilo tudo. E ele sabe que a morte dele nada não impedirá que elas continuem a fazer as mesmas coisas sem sentido, como ele fez durante a vida inteira. Veja, não se está falando aqui de coisas más, ninguém está fazendo coisas más, ele não fez coisas más. Não se trata de ações más, ações condenáveis, trata-se de ações comuns que foram feitas apenas por serem feitas, como todo mundo faz. Portanto, não é que uma pessoa má chegando à conclusão sobre a sua maldade, não é. Ele é uma pessoa comum chegando à compreensão da falta de sentido que a sua vida representou naquele momento. E nesse momento, então, podemos dizer que ele está um andar acima, um degrau acima na compreensão das coisas, apesar da sua desesperança e apesar da sua dor. Ele já nesse momento enxerga alguma coisa além do que ele enxergava antes, né, em relação aos que não estão doentes como ele. Não é isso? Muito bem. E agora, então, vamos para o último capítulo, que foi transcrito integralmente. O último capítulo está todo aqui transcrito no resumo de vocês, que é o capítulo, então, em que as coisas se definem finalmente. Clarinha. A partir desse instante, começaram aqueles gritos, que duraram 3 dias a fio e que eram tão terríveis a ponto de não se poder ouvi-los sem um sentimento de horror, mesmo atrás de 2 portas. No mesmo instante em que respondia a mulher,
compreendeu que estava perdido, que não havia regresso possível, que chegara o seu fim completo, e a dúvida não estava resolvida, sempre permanecia como dúvida. Gritava ele com diferentes entonações. Começara a gritar, não quero, e prolongou a sílaba naquele grito, não quero. No decorrer de todos aqueles 3 dias, quando o tempo não existia para ele, ficou estrebuchando no saco negro para o qual o empurrava uma força invisível e invencível. Debatia-se como um condenado à morte, debate-se nas mãos do carrasco, sabendo que não tem salvação. E a cada momento ele sentia que, não obstante todo o seu esforço na luta, ele estava cada vez mais perto daquilo que o horrorizava. Sentia que o seu sofrimento consistia também em que ele penetrava naquela fossa negra, e ainda mais em que não podia esgueirar-se para dentro dela. E o que o impedia de fazê-lo era a convicção de que a sua vida fora boa. Essa justificação da sua vida é que se agarrava a ele, não o deixava prosseguir e atormentava-o mais que tudo. De repente, certa força empurrou-lhe o peito, o lado, comprimiu-lhe com mais força ainda a respiração, e ele caiu na fossa, e lá, no fundo, algo alumiou. Ocorreu com ele aquilo que lhe acontecia no vagão ferroviário, quando se pensa que se cai para frente, mas se está retrocedendo, e de repente se percebe a verdadeira direção. Sim, era tudo outra coisa, disse a si mesmo, mas não faz mal. Pode-se fazer aquilo. Mas o quê? Perguntou a si mesmo, e de repente se calou. Isso foi no fim do 3º dia, 1 hora antes de sua morte. Foi justamente então que o pequeno ginasiano esgueirou-se, sem fazer ruído, até o pai, e acercou-se da sua cama. O moribundo não cessava de gritar desesperado, agitando os braços. A sua mão tocou a cabeça do pequeno ginasiano. Esse agarrou-a, apertou-a contra os lábios e chorou. E justamente então Ivan Ilitch caiu no fundo, viu a luz e percebeu que a sua vida não fora o que devia ser, mas que ainda era possível corrigi-lo. Perguntou a si mesmo, mas o que é aquilo? E silenciou, o ouvido atento. Sentiu então que alguém lhe beijava a mão. Abriu os olhos e dirigiu-os para o filho. Teve pena dele. A mulher aproximou-se, olhou-a. Ela também o olhava, a boca aberta, uma expressão de desespero e tendo lágrimas não enxugadas sobre o nariz e a face. Teve pena dela. Sim, eu os atormento, pensou. Eles têm pena de mim, mas estarão melhor depois que eu morrer. Quis dizer isso, mas não teve força. Aliás, para que falar? É preciso agir, pensou. Indicou o filho com os olhos e disse à mulher: leve-o daqui, dá pena, e você também. Quis dizer ainda, perdoe-me, mas disse, deixe-me passar. E não tendo mais força para corrigir o lapso, esboçou um gesto de renúncia, sabendo que seria compreendido por quem importava. E de repente percebeu com clareza que aquilo que o atormentara e não o deixava, estava de repente saindo de uma vez, de ambos os lados, de 10 lados, de todos os lados. Eles dão pena, é preciso fazer com que não sofram. Libertá-los, libertar a si mesmo desses tormentos. Como é bom e como é simples, pensou. E a dor? Perguntou em seu íntimo. Para onde foi? Ei, onde estás, minha dor? Prestou atenção. Sim, ei-la. Ora, e então? Que seja a dor. E a morte? Onde está? Procurou seu habitual medo da morte e não o encontrou. Onde ele está? Que morte? Não havia nenhum medo, porque também a morte não existia. No lugar da morte havia luz. Então é isso, disse de repente em voz alta. Que alegria! Tudo isso lhe aconteceu num instante, e a significação desse instante não se alterou mais. Mas para os presentes, a sua agonia ainda durou 2 horas. Algo borbulhava-lhe no peito, o seu corpo extenuado estremecia. Depois, o borbulhar e o rouquejar tornaram-se cada vez mais espaçados. Acabou, disse alguém por cima dele. Ouviu essas palavras e repetiu-as em seu espírito. A morte acabou, disse a si mesmo. Não existe mais. Aspirou ar, deteve-se em meio do suspiro, inteiriçou-se e morreu. Então, gostaram da história? É uma história maravilhosa, muito bem contada, uma obra-prima literária, como disse para vocês, é considerada a melhor novela já escrita pela literatura humana. E
espero que vocês tenham obtido a dose de emoção necessária, né? Que obviamente não é, que é indispensável no finalzinho dessa história. E agora nós precisamos falar um pouquinho sobre essa história, entender, depois de entender um pouquinho a história, nós vamos entender um pouquinho melhor o Tolstói, né, nessa ordem. Nós vamos entender o Tolstói realmente bem só no próximo encontro, porque o estilo do Tolstói é um estilo augustiniano, quer dizer, esse modo como o Tolstói conduziu a sua vida é um método chamado da confissão, né, da confissão autobiográfica. Passou a vida inteira fazendo isso. Escreveu uma obra chamada Minha Confissão. E o sujeito que inventou a confissão foi Santo Agostinho, com um livro chamado Confissões, que é o primeiro livro importante de Santo Agostinho e é justamente o livro do próximo encontro. Há muitas e muitas diferenças entre as confissões de Santo Agostinho e as confissões de Tolstói, mas não vamos entrar no mérito disso agora, porque é preciso estudar Santo Agostinho para poder entender isso bem, né, que é o assunto do nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 3 semanas, e não 2. 3 semanas, vamos pular aí um pouquinho mais de tempo no calendário. Quem não tem o calendário, por favor, não perca a oportunidade de pegar aqui com a Patrícia, tem um calendário aqui disponível, ou comigo, ou com a Patrícia, para não perder a data do próximo encontro, que vai ser aí no dia 14 de junho. Não é isso? Então vai pular um pouquinho aí de tempo até termos o próximo encontro. Mas enquanto esperamos o Santo Agostinho nos ajudar a entender melhor a si próprio, né, e as confissões e a Tolstói, então vamos ficando por enquanto aqui com a nossa vida do Ivan Illich, a morte do Ivan Illich, e fazer um pequeno resumo. O Ivan Illich era o que caracteriza a primeira com a personagem. Quer dizer, a primeira coisa que nós sabemos da personagem é que é um sujeito que, né, vê o mundo assim como um conjunto de relações e valores conexos e coordenados, não é isso? Não é essa sensação que você tem desde o início? Quer dizer, o Ivan Illich acha que o certo é ir para a província, arrumar uma do posto e trabalhar bem, certinho, depois ele vai ser promovido porque é uma coisa natural, de fato ele daí ele encontra lá a moça que ele acha que é certa para ele, aí casa com ela, vai ter filhos com ela, daí ele fica torcendo para ter outro posto, porque aquele ali está abaixo das suas ambições. Ele vai para São Petersburgo, leva a sorte de encontrar um conhecido que já mais ou menos o encaminha para um posto novo, e ele vai assim subindo na vida, chegando então finalmente na capital, onde ele iria ter um cargo relativamente importante, o mais importante de todos até então. E é no processo de ir lá organizar a casa, a mudança, que ele sofre um acidente doméstico. Nós nunca saberemos de fato o que ele tem, portanto é completamente inútil ficar especulando nisso, mesmo porque as nossas médicas aqui já disseram que está errada a perspectiva médica desde o início, quer dizer, no fundo não é um livro de medicina, né? E a gente não tem obrigação nenhuma de ficar exigindo de coisas assim, isso chama-se licença poética. Nem todo mundo entende isso. Tinha o Flávio Cavalcante, tinha um programa de televisão no domingo, que antes de ter o Faustão, tinha o Flávio Cavalcante. E o Flávio Cavalcante tinha um quadro no programa em que ele quebrava um disco assim, teatralmente, assim tal. E um dia ele chegou assim com aquele disco do Norirã Barbosa, Trem das 11, e falou assim: eu vou quebrar esse disco pelo seguinte, aqui diz o seguinte, né? Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Eu liguei para a Ferroviária e tinha o trem às 11h15, às 11h30, dessa meia-noite, meia-noite e 15, pegou e quebrou teatralmente. Isso é o cúmulo do sujeito incapaz de compreender poesia, né? Entender? Quer dizer, esse é um exemplo radical de como se consegue ser burro, né? Porque o mundo poético, né, da mídia poética, é um mundo que está autorizado a ser um pouco sem cabimento até, né? Tanto é que nas histórias há elfos e sereias, enfim, há todo tipo de criatura fantástica, né? Mas aí, então o nosso herói aqui dessa história sofre um acidente doméstico, e nós acreditamos que esse acidente tenha sido a causa de uma moléstia
que não é nunca bem diagnosticada e tampouco tratada, de modo que ele vai ficando cada vez pior, embora no começo não pareça que está mal, mas vai piorando, até que ele encontra a morte. Encontra a morte completamente sozinho, nem mais o Gerasim está com ele nesse momento, mas o que parece que acontece com a personagem, porque o autor simplesmente não está nos escrevendo um estado de um moribundo, é que a personagem vai, durante esse tempo todo da doença, durante o transcurso da doença, vai mudando de comportamento, vai mudando de valores, vai percebendo coisas sobre o mundo que não perceberam então, não é? Então, começando do início, né, no tempo em que ele vivia nessa vida de expectativa sobre o mundo, de um comportamento coordenado e conexo entre os diversos valores do mundo, porque todo mundo espera isso, tanto é que todo mundo imagina para si uma vida assim. Eu vou fazer faculdade, depois eu vou arrumar um emprego, depois eu vou casar, depois eu vou comprar um automóvel, depois eu vou comprar uma chácara, vou comprar um apartamento na praia, depois meus filhos vão para o vestibular, eu vou pagar o cursinho para eles, depois eles vão ser... Não é isso que as pessoas esperam da vida? É uma coisa assim, é como se todo mundo imaginasse que a vida sempre se resolveria bem nesta sequência de eventos. E não há nenhum mal esperar que a vida seja assim. E, no entanto, se você for pensar bem nessa circunstância em que ele vivia, o autor aqui tenta nos mostrar que, independentemente da conveniência ou não daquela vida, é uma vida feita assim num certo grau de inconsciência, né? É uma vida assim meio inconsciente, que é o que caracteriza uma vida como essa, uma vida de alguém assim que vê a vida assim mesmo como uma somatória de fatos que todo mundo faz e que irão mais ou menos garantindo a sua vida. No entanto, a maior de todas as inconsciências que Ivan Illich tem naquele momento é a consciência da possibilidade da morte, porque a morte é tão impactante para ele, quer dizer, o advento da morte é tão mais impactante quanto menos você o espera. Portanto, se o advento da morte parece ser tão terrível quanto foi para Ivan Illich, isso é uma demonstração de que a última coisa que ele esperava era morrer, porque é como o próprio autor no começo nos diz, né? Que para os amigos de Ivan Illich, a ideia da morte não lhes tocava. Esse foi o Illich que morreu, e não fomos nós que morremos. Não é isso? E do mesmo modo, né? É o outro que morre, como é o nome é o Caio que morre, e não é Ivan Illich que morre, não é José Munir que morre, não é ninguém, especialmente a não ser a personagem teórica da história, o exemplo que o professor deu na aula de filosofia. Não é assim? Quer dizer, você tem aí, então, uma grande inconsciência da morte. E se você for perceber bem, talvez não exista nenhuma espécie pior de loucura. Talvez o modo mais louco de alguém proceder na vida seja esse mesmo. Porque é uma tentativa de fazer de conta que não existe aquilo que parece mais real que o seu próprio nascimento. Porque o seu nascimento, que você nasceu um dia, é uma hipótese lógica, né? Você, então, como se existe, deve ter nascido. Mas a morte é alguma coisa que você vai vivenciar conscientemente, porque o seu nascimento você não era bem como foi, né? Não é isso? Você tem uma certa ideia, assim, que bateram em você, benignamente, que você chorou, mas isso é alguma coisa meio teórica. Você não lembra como você era quando tinha 2 anos, lembra? No entanto, a morte viverá no máximo da sua consciência. De alguma maneira, a morte será concretamente mais real e concreta do que o seu nascimento, que é uma coisa que você take for granted, né? Não é assim? Como se diz em inglês, né? Você dá como um acontecimento aí meio que automático na vida. A morte não é assim. A morte parece mais real que o nascimento. Embora os dois, obviamente, tenham que ter a mesma existência concreta. Mas a morte parece mais real que o nascimento. E, no entanto, o Ivan Illich não é uma pessoa que tenha consciência dessa possibilidade. Não é só o Ivan Illich. Quase ninguém tem. Ninguém pensa na morte todo dia. Na sua própria morte. Você tem perto de você uma pessoa que está muito mal de saúde, você sim, mas sempre por contraste a sua não morte, né? Tá? Não sou eu que estou ali, é outra pessoa que vai morrer, ou não. Então a morte é como se fosse um assunto proibido,
como alguém que tem uma pessoa na família que é louco, perigoso e que ninguém fala dele, né? Como aquele assunto que é muito próximo, mas é ao mesmo tempo proibido. O nome disso que nós fazemos com a morte é tabu. Tabu é um assunto que é proibido. Tá? A expressão tabu foi popularizada pela psicanálise. Então, há determinadas coisas que são proibidas coletivamente, como o incesto, por exemplo, que é proibido em quase todas as culturas em situações normais. Tabu é essa ideia, né, de que é alguma coisa que é proibida. E o tabu do mundo moderno é a morte. Já foi o sexo, né? Mas o sexo não é mais de modo nenhum. Tanto é que você não consegue ligar a televisão de noite que não tenha uma prostituta contando as suas aventuras sexuais. É uma coisa obrigatória em qualquer programa de auditório que os entrevistados sejam prostitutas, será travestis, etc., cafetões, enfim, e variações. Né? Então, o sexo deixou de ser tabu, mas a morte é um tabu. A morte é um tabu porque parece horripilante a essa maneira como nós enxergamos o mundo hoje, que vê o mundo assim, como a morte como uma interrupção de alguma coisa. Mas se eu disse a vocês que não considerar a hipótese da morte é uma espécie de loucura, eu também preciso dizer a vocês que não há nenhuma possibilidade de perceber e refletir sobre o mundo, a não ser quando você, de alguma coisa, você se abstém de agir. Porque a única possibilidade de raciocinar sobre o mundo e entender alguma coisa depende da abstenção da ação. Porque a ação não permite que você faça nenhum ato, de fato, de reflexão. É por isso que você não consegue, de fato, entender a sua vida, a não ser num contexto em que você, por alguma razão ou outra, leva uma trava da vida, assim. Ou porque você perde o emprego, ou porque você fica doente numa cama, ou porque você caiu o avião, você ficou numa ilha deserta 2 anos. Não é isso? Tá? Essa é uma dificuldade muito grande, e também essa é a razão pela qual, de modo geral, as interpretações sobre as guerras do mundo são melhor dadas pelos vencidos do que pelos vencedores. Porque os vencidos, como tem que parar para pensar o que perderam, tendem a ter um poder de relatar com mais precisão o que aconteceu, do que os vencedores que estão mais preocupados nas ações correspondentes à vitória, que é basicamente de usufruir do patrimônio da mulher dos outros, né? Patrimônio da mulher, enfim, usufruir de um modo assim vândalo, né? Dos benefícios da vitória. E os que perderam têm tempo em tempo para pensar no por que perderam. Então há também uma outra regra aqui, que parece ter sido aplicada exatamente ao Ivan Illich. O Ivan Illich só conseguiu pensar um pouco na vida quando a sua carreira é interrompida. Claro que poderia ter sido interrompida de modo menos violento, de modo menos doloroso, né, de uma maneira mais agradável, mas não foi o caso. O destino, aqui nesse caso, produziu para Ivan Illich uma tragédia pessoal extraordinária. Tragédia pessoal é essa que o obrigou a parar para pensar, que foi o advento da doença. Na medida em que a doença não o deixava mais viver aquela vida cotidiana que ele vivia antes, isso é aquela vida em que ele se aproximava da própria definição de loucura, alguém que produz uma vida absolutamente sem perspectiva de sentido nenhum. É aquilo que o Manuel Bandeira diz, numa poesia que eu sempre sugiro que vocês leiam, que ele chama de agitação feroz sem finalidade. Né? É uma poesia, a história da poesia, que tem lá um cadáver que passa lá, um defunto que passa lá num cortejo fúnebre. Ele era para aquele cortejo fúnebre. É a mesma história de Ivan Illich, no fundo, essa poesiazinha do Manuel Bandeira. E ele então chega à conclusão de que a vida das pessoas que não são aquele morto é uma agitação feroz sem a finalidade, que parece ser isso a vida que o Ivan Illich levava, sem ser uma vida desonrada. Veja, ele tem uma vida honrada, ele é uma boa pessoa, ele é honesto, ele tem alguma atitude
de servir a uma causa, ele serve ao seu dever, ele portanto, tem uma honestidade implícita na sua própria atividade profissional, ele é um funcionário exemplar, o que não quer dizer que necessariamente a vida de Ivan Illich faça algum sentido. Pois, como ele é obrigado a pensar na vida com o advento da doença, então ele permite que a perspectiva da morte, que se vai avultando, cada vez vai avultando mais a perspectiva da morte, possa dar o tamanho verdadeiro e real para todas as coisas. As coisas só passam a ter o tamanho e a dimensão que de fato tem frente à perspectiva da morte. E a perspectiva da morte de Ivan Illich produz, quando a morte vem de fato, produz uma substituição de polos. Você percebe que ele não sabe para que serve aquilo, encontra-se lá com o filho segurando a sua mão no leito de morte, e de repente ele vê uma luz. Vocês me perguntarem que luz é essa, eu não sei de fato, porque o que eu posso garantir para vocês é que existem diversos graus de realidade. Quando você faz essa análise a partir da Cabala judaica, por exemplo, você descobre que existem 4 graus mínimos de realidade: a realidade material, física, essa em que nós vivemos, o mundo sensível. Há um segundo nível de realidade, chamado nível sutil, que é onde estão os elementares da natureza. Existe um terceiro nível, chamado nível angélico, e há um quarto nível, que é o nível divino. A justificativa desses 4 níveis é absolutamente dedutiva, porque quando você pega o Evangelho de São João e começa no Evangelho de São João, há uma repetição do Gênesis. Logo no início, há uma recontagem da história do Gênesis. E quando você, então, olha para a história do Gênesis, do início do mundo contado aí, se você tiver capacidade de interpretar cada uma daquelas afirmações, você vai descobrir que a existência de 4 dobras, digamos assim, de realidade são decorrentes da própria maneira como Deus criou o mundo. Então, nós não vamos entrar no mérito disso aqui, porque isso é um assunto esotérico, é bem complicado e é bem diferente do nosso assunto aqui. A verdade é que ele, quando percebe, quando está finalmente completamente entregue e não tem mais nenhuma esperança, há uma espécie de redenção que no livro aqui nos é contada como a visualização da luz e a destruição da morte. A morte, na medida em que chega, destrói-se automaticamente em si mesma, porque é como se ele visse alguma coisa, como se ele mudasse de patamar existencial, seja o que quer que vocês queiram entender o que Tolstói imagina ser uma mudança de patamar existencial. A verdade é que o que nós vivemos sempre dentro de uma espécie de mundo compreensível, um mundo racionalizável, esse mundo em que nós vivemos aqui, esse mundo ao qual nós insistimos em aplicar critérios científicos para conhecer, mas esse mundo é apenas o queijo e o presunto do sanduíche, de um polo superior, um polo transcendente, uma espécie de mistério de luz luminoso, e abaixo um polo descendente, um polo abissal, que é uma espécie de mistério abissal, uma espécie de mistério negro, uma espécie de mistério demoníaco. Há um mistério acima de nós, um mistério de luz luminoso, e embaixo há um mistério demoníaco. Esses 2 mistérios estão o tempo todo nos perseguindo. A nossa existência é uma existência ensanduichada entre essas 2 coisas aí. A ideia de morrer é uma ideia de mudar, talvez, de nível de analisar esse polo. Eu não queria entrar nessa especulação aqui, porque é uma especulação bem complicada, e não é a questão mesmo de saber o que aconteceu com Ivan Illich depois que ele morreu. Mas o que acontece, pelo que o Tolstói nos diz, é que ele, de repente, descobre alguma coisa que ele não sabia. É como se ele tivesse sido apresentado a um certo grau de mistério que antes ele não sabia. Ou seja, é como se, para chegar a algum mistério luminoso, nós tivéssemos que passar pelo polo abissal. É como se aquela morte e sofrimento que ele tenha sofrido
tivesse necessariamente de preceder a descoberta de alguma coisa mais alta. Essa é uma proposição muito tolstoiana, né, que acha que a vida humana é isso mesmo, ela é uma espécie de sacrifício a partir do qual você chega a entender alguma coisa, não é? Mas perceba aqui que seja como for, seja qual for o mundo que o Ivan Illich vai visitar depois da sua morte, seja para onde é que ele vai, no fundo, o que está aqui dito nessa história que nos interessa entender é que a única perspectiva de compreensão da vida é a partir da compreensão da morte, a partir da aceitação da existência da morte. Ou seja, não se deve nessa vida fazer nada que não seja revogado pela perspectiva da morte. E essa é o coração dessa história. Todas as vezes na vida, dentro daquela pressuposição, né, de que nós estamos aprendendo com Tolstói a vivermos melhor, que é o conceito de cultura que se tem aqui nesse curso, toda e qualquer ação humana só deve ser executada de fato se, ao ser confrontada com a possibilidade da morte, não será automaticamente anulada e revogada por ela. Então, a gente não deve matar ninguém, a gente não deve produzir atos que prejudiquem os outros, enfim, é todo o conjunto de ordem moral que estabelece o comportamento humano, que, afinal de contas, o que o Tolstói está dizendo é que o que estabelece a existência da moral da vida é a perspectiva da morte e apenas ela. O que é uma coisa extraordinária, porque, de modo geral, se pensa o contrário. Por exemplo, Humberto Eco sempre passou a vida inteira afirmando que a arte serve para preparar o sujeito para a morte. Pois, olhando pela perspectiva do Tolstói, você chega à conclusão de que a morte serve para preparar a arte para a perspectiva da vida. Entenderam a diferença? Há uma diferença enorme entre você lidar com a morte como começo ou como fim. Pois o que o Ivan Illich descobriu é que a morte era a perspectiva inicial desde o início, era que devia ter sido eleita como tal. Ela não precede cronologicamente a vida, porque seria então uma coisa absurda, mas ela precede ontologicamente a vida. Vocês entendem essa diferença dessa precedência ontológica e cronológica? Por exemplo, você não vive para comer, mas comer é uma condição necessária para a vida. Mas o fato que você primeiro come e depois vive a sua vida não quer dizer que você viva para comer. Então, a comida que você ingere não é ontologicamente prioritária na sua existência. Ela é alguma coisa condicionante da sua existência. Mas a sua vida não é para comer, a sua vida é para você fazer coisas notáveis, fazer poesias, conquistar os outros planetas, enfim, descobrir a cura do câncer, resolver aquele problema que você tinha com seu tio. Então a vida é para fazer essas coisas. Agora a alimentação é uma espécie de pressuposto de que isso aconteça. Pois a morte, embora não seja o objetivo da vida, é o pressuposto da vida toda. Porque é essa ideia central que vai permitir, então, que o Ivan Illich possa considerar o vazio da sua existência como sendo vazio. É esta ideia que faz com que ele perceba que todos estão iludidos em torno dele e que ninguém tem a menor ideia do que está fazendo, como ele também não tinha quando estava fazendo antes, muito embora não estivesse fazendo coisas erradas e nem coisas más, mas eram coisas sem sentido, e que, portanto, só a perspectiva da morte restaura a perspectiva da vida. Mas se você vive numa época em que a morte é tabu e não se pode falar nela, né? Não se pode falar da morte, é impossível. Há uma tentativa de estender a juventude para todos os tempos. Então, o Mick Jagger tem 65 anos e tem filhos com modelos como se fosse um menino bobinho de 20 anos. E você olha para a cara do Mick Jagger, ele parece mais jovem que todo mundo aqui, entendeu? Mas o Mick Jagger tem 65 anos, entendeu? Né? Ele se veste como jovem, não é isso? E as pessoas ficam velhas e vão, em vez de serem sábias, vão lá para o sexo da terceira idade para fingir que são jovens e ficam lá, então, tentando participar das Olimpíadas da melhor idade.
Né? Não é assim? Quer dizer, há uma recusa sistemática da possibilidade da morte. E a possibilidade da morte, no entanto, é a possibilidade da vida. Porque é só a partir da perspectiva da morte que é preciso, então, produzir alguma compreensão da vida. Quer dizer, a vida, a morte, e essa é uma característica constante na obra de Tolstói, é uma espécie de grande pedagoga. Não há nada mais pedagógico do que a morte. É essa ideia central que a morte ocupa dentro de Tolstói. E essa é a razão pela qual ele escreveu esse livro, que era para nos contar que nós não temos o direito de fazer na nossa vida nada que, confrontado com a perspectiva da morte, possa ser de alguma maneira revogado. Se a morte revoga o valor daquilo, não faça. É essa a ideia central que a gente precisaria guardar dessa história chamada Morte de Ivan Illich. O processo só funciona de trás para frente e nunca de frente para trás. A libertação que Ivan Illich recebe no final é a libertação. Há várias teorias sobre isso, né? Que ele teria então compreendido a compaixão com o filho. Mas é verdade, o filho, quem é que tem compaixão por ele? Só duas pessoas têm, que é o Gerasim e o filho. Porque a mulher, em princípio, envolveu-se menos com a situação de doença do que o próprio empregado se envolveu. E o filho parece ser sincero. A menina está preocupada com o casamento, então ela tem preocupações mais urgentes, não é isso? É claro que pode-se imaginar que naquele ato final, uma interpretação poética seria assim, dizer, não, no momento final ele ainda percebe que foi amado. E é isso que faz com que ele possa sair desta vida bem. Mas essa seria uma interpretação muito sentimental para alguém como Tolstói, que afinal de contas quer criar uma seita mais inteligente do que a Igreja Ortodoxa e Católica juntas, que sabe mais que a Igreja Católica e Ortodoxa juntas, que imagina que seja isso a solução, né? Na verdade, Tolstói não é um sujeito de religiosidade afetiva, ele não é um sujeito afetivo, ele é, na verdade, um profundo racionalista, e é por isso que eu digo para vocês que é preciso compreender um pouquinho o Tolstói, para entender como foi que ele montou esse livro. Sem que essa compreensão possa produzir qualquer desmerecimento ou desvalorização da conclusão central do livro, que me parece ser esse fator pedagógico que a morte produz, porque é esse fator que é capaz, então, de finalmente produzir um balizamento entre as ações da vida. As ações da vida só podem ser escolhidas a partir da perspectiva da morte. Pense bem como isso tem consequências terríveis para a nossa existência. Daqui para diante, você só escolheria coisas na sua vida pensando na perspectiva da sua própria morte. Não sei se isso é fácil de fazer, né? Uma vez eu pedi para um grupo de funcionários de uma determinada empresa, não posso nem dizer o nome, que fizesse o seguinte exercício, que cada um pegasse uma folha de papel e escrevesse o seu epitáfio. Eu, fulano de tal, hoje morreu fulano de tal, pode inventar o que morreu, façam toda a liberdade. O sujeito do jornal, né, havia no Brasil um grande escritor chamado Antônio Carlos Vilaça, que morreu há pouco tempo, que era o sujeito que escrevia epitáfios, porque ele era um dos maiores memorialistas que o Brasil já teve. Então você pega os melhores memorialistas, pega o Joaquim Nabuco, pega o Pedro Nava, o Gilberto Amado, na ordem, né? Joaquim Nabuco, Gilberto Amado, Pedro Nava e Antônio Carlos Vilaça. São os maiores memorialistas do Brasil. Aqueles sujeitos capazes de contar a vida e as reminiscências com uma autoridade extraordinária, né? E o Vilaça era um memorialista. Eu conheci muitíssimo bem, dei muitos cursos com ele, eu estava muito velhinho. E o Vilaça, então, era contratado pelos jornais, porque as pessoas morrem sem avisar, né? Então, tem de ter a nota fúnebre pronta, né? Tem que ter como é que se diz, a nota fúnebre, no necrológico. Muito bem. Então o Vilaça sabia ler todo mundo, escrevia assim de cabeça a todos. Ele dizia assim, uma vez eu vi o Paulo Vilaça numa palestra assim, no dia tal, de tal, na rua não sei o que, Santa Teresa, número 43, no terceiro andar, apartamento 302, Gilberto Amado chamou a
a sua empregada, fulana e tal, disse assim: fulana, prepare um chá, que eu tomarei um chá e morrerei. E de fato, Gilberto Amado morreu. E era um homem capaz de fazer coisas assim, com uma serenidade, uma precisão espantosa, assim, e o Vilaça escrevia então esses necrológios. Eu pedi que cada pessoa escrevesse o seu próprio. E uma boa quantidade de pessoas ficaram tão horrorizadas, ficaram chocadas com a perspectiva de falar da própria morte, que foram incapazes de fazer isso. Você não consegue escrever na hora, porque a perspectiva da própria morte é indizível, ela é inaceitável. E, no entanto, o que o livro, o que a novela A Morte de Ivan está me dizendo é que a única maneira de fazer a vida fazer sentido é a partir do não sentido total da morte aparente. Ou seja, o aparente não sentido da morte é que faz todo o resto fazer sentido, a partir dela para trás. Portanto, se é alguma coisa que nós deveríamos nos preocupar todo dia, é pensar na nossa própria morte e pensar se nós estamos tomando as ações que, confrontadas a ela, a sua perspectiva, não são necessariamente e automaticamente repelidas e anuladas e rejeitadas. Tá? E essa é a ideia central que está aí. Isso, de alguma maneira, é a própria vida de Tolstói. Ele fez isso a vida inteira. Ele jogou toda a fortuna fora, ele foi morar de eremita, ele abandonou tudo aquilo que parecia a ele que eram ilusões e foi fazer isso com ele mesmo. O que a gente não deve julgar é que a fórmula de Tolstói tenha sido boa, porque, como eu disse no começo, nós temos que dizer que ela é sincera. Então ele foi um sujeito coerente consigo mesmo. Em nenhum momento ele, depois da sua conversão, depois daquele episódio daquela noite em que ele teve aquela experiência mística, ele recuou nesse sentido. Ele teve uma vida, então, que passou a ser coerente com essa ideia de uma vida que gerasse sentido o tempo todo, sentido o tempo todo, o tempo todo. Mas o problema de Tolstói, no que ele difere muito de Santo Agostinho, é que Santo Agostinho fez a mesma coisa. A vida de Santo Agostinho é mais ou menos parecida com essa, nós vamos ver no próximo encontro aqui. Santo Agostinho também era uma pessoa como ele, andava na farra, naquela confusão, né? E sabia que estava errado, tanto é que ele dizia assim: ai, Senhor, dai-me o juízo, mas não agora, pelo amor de Deus. Dai-me a parcimônia, mas não agora, dai-me a temperança, mas não tão rápido. Isso Santo Agostinho dizia, né? Vivia numa farra. Eu não sei quando é que a gente pode imaginar que dá para fazer uma farra lá no lado da África, no ano 400, mas alguma farra possível havia lá, né? Não é nisso, né? De todas as informações, a mais anticlimática é aquela informação que o Groff me deu de que naquela época o vinho era doce, branco e doce. Imaginaram que farra, dor de cabeça no dia seguinte numa farra dela, é igual você em Santa Cidade tomar 20 jarrinhas daquele vinho lá do Madaloso, né? Alguma coisa assim. Então, Santo Agostinho também faz como faz. Aliás, tudo que Tolstói faz é uma imitação de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreve as confissões, que nós vamos estudar aqui no próximo encontro, e Tolstói também escreve confissões, minha confissão, às vezes traduzido por apenas confissão, e diz assim: olha, eu fui um sujeito muito errado, eu tive uma vida muito ruim, eu andei farrendo em tudo quanto é lugar, de São Petersburgo a Moscou, todos me conheciam pela minha indisciplina, pela minha incapacidade de ser sério, não sei o que tem. No entanto, eu agora vou voltar, vou encarar o verdadeiro cristianismo, e o verdadeiro cristianismo é o cristianismo antes do advento da igreja, quer dizer, antes que houvesse igreja. Havia um cristianismo natural, um cristianismo básico e primário, que é esse que eu tenho de recuperar, porque esse cristianismo que tem aí é uma porcaria, porque é apenas dominado pelos padres, pelos bispos, é uma espécie de estrutura de poder que nós financiamos, não é? Não é isso? E a mesma coisa diziam depois os protestantes, né? Os protestantes queriam se livrar do catolicismo por várias razões. O Lutero queria por razões de natureza doutrinal. É claro que depois
os que vieram depois dele queriam poder político, que era muito diferente. Mas o Lutero e o Calvino queriam voltar a um cristianismo puro antes do estabelecimento da igreja, o cristianismo do tempo de Santo Agostinho. Santo Agostinho mais ou menos começou a estabelecer como a igreja ia ser. De todas as influências que a igreja católica teve, a maior é de Santo Agostinho. Ninguém teve tamanho importância na formatação do cristianismo, né? Não o cristianismo em si, porque esse é Jesus Cristo, né? Mas a forma como o cristianismo católico passou a ter, de todos os contribuidores, Santo Agostinho tem o maior peso específico. E Santo Agostinho, então, faz a conversão, a mãe dele também se converte, a Mônica, e ele aí começa a produzir centenas de documentos esses que eram explicações de como devia ser a doutrina cristã, e é em torno dessas explicações que vai se estabelecendo a doutrina, o corpo doutrinal católico, digamos assim. Tolstói não queria fazer nada disso. Tolstói achava que ele tinha que recuperar um cristianismo que não existe mais, um cristianismo que desapareceu no tempo por causa da conspiração das burocracias religiosas, como são os padres em geral. Veja, ele acha isso tudo ruim lá do cristianismo ortodoxo. E ele não está falando de Roma, naquela bandalheira, porque em Roma era muito pior, né? Lá ainda havia alguma diferença, tanto é que até hoje o cristianismo ortodoxo não fez o seu Concílio Vaticano II, quer dizer, não houve, ainda os ritos ortodoxos são ainda os antigos, ainda há uma forte tradição que ainda domina a Igreja Ortodoxa, e se ele estivesse falando do catolicismo, então acharia o fim do mundo. Ele tentou ainda procurar aquele Starets, que parecia a ele ainda uma espécie de reserva de espiritualidade, mas ele queria que o Starets concordasse com aquela visão que ele fez. Veja bem, o Tolstói, como o Rousseau, como o Nietzsche, como o Kierkegaard, são todos filósofos, pensadores que começam sempre com o método confessional de Santo Agostinho. Depois nós vamos ver no próximo encontro o quanto isso é importante que seja assim, quer dizer, até como perspectiva de autoconsciência. Ele faz a sua confissão e depois, em vez de admitir que ele é um próprio pecador e, portanto, humilhar-se aí aos olhos de Deus, o que ele faz? Ele resolve, ele sozinho, em 1800 e não sei quanto, depois de 1800 anos que gente muito mais inteligente que ele quebrou a cabeça para arrumar o quebra-cabeça, ele resolve achar que o cristianismo verdadeiro é um conjunto de gente vestida como que diz aí, camponeses, que não comem carne de gado e que não fumam e que só transam para reprodução mesmo quando é casado. E é essa a ideia que Tolstói tem da vida. Essa ideia é, obviamente, completamente inaplicável, porque ela é uma ideia doidivanas completa, porque ele parte, e aí a grande diferença entre ele e Santo Agostinho, é que Santo Agostinho parte de um ser humano que existe concretamente e é real. Então, Santo Agostinho dizia assim, a matéria de que são feitos os vícios é a mesma matéria de que são feitas as virtudes. Portanto, a estratégia, digamos assim, de santificação pessoal de Santo Agostinho é essencialmente você ir trocando de vício. Entendeu? Em vez de você ser invejoso, que é um vício horrível e destrutivo, você tem que ser ambicioso. Entendeu? Você vai trocando de vício e vai melhorando. Mas no fundo, você sempre será um sujeito pecador, não é? Um sujeito meio sem solução e sem esperança nenhuma. Mas Tolstói não imagina que exista um homem assim. Ele imagina que os homens podem ser todos santos automaticamente, quer dizer, ele parte da existência de uma pessoa que de fato não existe. Ele na verdade, não consegue problematizar o ser humano. Ele não consegue entender a enorme complexidade que é a vida humana, que você não consegue fazer isso, que é muito melhor um sujeito que se esforça, que fuma, do que um outro que não fuma e é um chato. A primeira lei anti-fumo do mundo foi feita pelo nazismo. E o Hitler era vegetariano.
Então, é muito pior ter um sujeito como Hitler, que é vegetariano e não fuma, do que ter um sujeito como Norman Mailer, será que fuma, bebe, feito um desgraçado, tal, mas escreve bons romances. Então, o problema da vida humana é que ela não se esgota em aspectos aparentes e aspectos formais da existência humana. É por isso que, no final das contas, o que o Tolstói consegue fazer é apenas uma seita de quacres. Gente mais ou menos louquinha, assim, que acha, que sai, né, que inventa de existir dentro de um contexto típico assim do Henri Cristo, mais ou menos. Claro que eu estou comparando com um pouquinho de... É claro que o Tolstói tem muito mais talento que o Henri Cristo, mas se for pensar bem, é muito parecido. É um sujeito que diz que ele é que sabe como é que faz, ele, portanto, cria uma seita só para ele. Esta seita, ele não consegue estabelecer uma autoridade no mundo porque ele não produz milagres, porque quando Jesus Cristo disse que ele tinha uma mensagem nova, ele comprovava isso com atos concretos. Veja, a doutrina do cristianismo não é uma doutrina baseada em doutrina, ela é baseada em atos, quer dizer, ela é alguma coisa que você acredita porque atos reais, concretos aconteceram. Mas todo maluco que vem aí declara ser o Messias, como é o caso desse Henri Cristo, que é apenas um caso das centenas que existiram aí durante a história, ele aparece com uma perspectiva que, no fundo é uma perspectiva soberba, no fundo é uma perspectiva de substituição do saber dos outros pelo seu próprio. Quer dizer, Tolstói cria como disse Chesterton, né? É um sujeito que exige uma pureza obscena. É um sujeito que exige uma perfeição impossível para o ser humano. Quando o ser humano, na verdade, no fundo, o que resta de toda essa história é você poder dizer assim: eu não presto, mas Jesus me ama. Porque essa é a única perspectiva possível para o ser humano real. Porque nós não vamos conseguir nos desvencilhar da nossa natureza pecadora, ela é natural e nos acompanhará a vida inteira, e, portanto, o que você precisa fazer é compensar os seus pecados com coisas boas, com atos extraordinários, porque um ato bom é um ato bom mesmo quando é feito por um homem mau. Então, quando o seu Hitler tivesse salvado uma criancinha do incêndio, esse ato não seria mau em si, porque foi Hitler quem o praticou, mas continua sendo um ato bom, porque um ato bom será sempre um ato bom, mesmo quando praticado por alguém muito mau. Portanto, a vida humana não tem saída muito da perspectiva de convívio com essa imperfeição extraordinária de que nós somos feitos. E essa é a razão pela qual o Mário Ferreira dos Santos escreveu um livro chamado O Cristianismo, a Religião do Homem, para demonstrar que o cristianismo de todas as religiões é aquela mais adequada à nossa verdadeira natureza, e essa é a razão pela qual Chesterton escreveu o livro Ortodoxia, em que ele defende que toda vez que ele vai tentar alguma alternativa a isso, ele sempre acaba caindo. Toda a heterodoxia que ele tentou na vida, sempre o jogou de volta nessa ortodoxia fundamental, que é uma ortodoxia muito antiga, e que o Tolstói não acha que a deva cumprir, porque o Tolstói imagina uma vida humana, imagina uma fé racionalizada e não é capaz de compreender a força do mistério. Nesse ponto, ele está muito, muito diferente do Dostoiévski. Dostoiévski, que é outro sujeito que tem todos os componentes de natureza religiosa envolvida na obra, né? É um sujeito que aceita a existência humana como uma imperfeição que é e acha que é o sofrimento que faz com que a gente saia dessa. Ou seja, o Dostoiévski parece muito mais com o Ivan Illich do que o próprio Tolstói, porque é o sofrimento que enfrenta a possibilidade da percepção das coisas. Na verdade, isso sempre foi assim, porque é como para você... A própria ideia que está na literatura, que diz que é preciso passar pelo inferno para ir para o céu, essa ideia. Dante Alighieri passa pelo inferno para poder chegar no céu. Os islâmicos, o Ibn Arabi dizia que o trono do diabo está entre a terra e o céu. O trono do diabo fica no meio. E essa é a ideia de todas essas obras de natureza de abismo. Sempre é preciso ir para o abismo para chegar no céu.
É como se o céu só aparecesse como contraste. Você só percebe o polo luminoso por contraste ao polo abissal. Porque no modo que nós estamos aqui, no meio termo, é como se a luz se diluísse para cima e para baixo e a gente não enxerga bem nenhum dos dois extremos. Então é só o mergulho no polo abissal, ou seja, o mergulho na dor, na morte, no sofrimento, que permite que se enxergue a luz do outro lado, portanto que se faça a inversão de polos, que é aquilo que aparentemente acontece com o Ivan Illich no final da vida, muito embora nós não tenhamos aqui elementos para especular o que é que isso significa verdadeiramente ou não. Em todo caso, a perspectiva da possibilidade desta queda na morte, que é esta coisa que nos horroriza e que nos transtorna de alguma maneira, é a única perspectiva de viver bem. E essa é a ideia central da obra que o Tolstói escreveu aqui. Tolstói acerta nisso, mas ele não acerta na sua, digamos, filosofia geral sobre a vida. Porque ele é aquela personagem tipo messiânica que irá criar uma seitas essas que gerarão os desastres todos. A seita do Jim Jones sempre é um sujeito assim, que talvez você pudesse chamar assim meio que de modo imperfeito de fundamentalista. Então o que é o fundamentalista? É alguém radical ao ponto de dizer que ama a humanidade, mas negar ao pobre. Ele foi para Moscou e viu os pobres, né? Assim, puxa vida, como os pobres sofrem. Mas ao mesmo tempo que acha que os pobres sofrem, querem negar o bife, o cigarro e o sexo. Pô, mas que esse de sádico é esse sujeito, pô? Entendeu? Pô, não é possível uma coisa dessa. Você, entendeu? Acha que o sujeito vai ter a vida muito ruim e você acha que o certo é que ele não possa comer um bifinho, não pode fumar um mistura fina e não pode transar com a mulher, não é com a vizinha. O que está proibido é transar com a mulher, entenderam? O que está proibido não é transar com a vizinha, é com a mulher. Então, como é possível entender coisa dessa? Eu acho isso uma coisa estranhíssima. O sujeito diz assim, o Tolstói diz assim, não, eu amo a humanidade. Pô, mas amar a humanidade é de todas as formas de amor a mais estúpida. Porque o sujeito ama a humanidade e ele acha, ele ama a humanidade, não ama nenhum ser humano especificamente. Então, é o sujeito que fará, porque ama a humanidade, a autorização para todo tipo de barbaridade, todo tipo de morte estatisticamente valiosa, né? Quer dizer, você mata lá o fulano, mata 5 mil porque é para salvar 500 mil, de acordo com a sua perspectiva estatística. Pô, mas isso, que história de amante da humanidade é essa? Jesus Cristo nunca amou a humanidade, amava os seres humanos. Aí ele propõe um socialismo agrário porque todos deveriam ser iguais. Porque isso derivaria do preceito de que Deus ama todos igual. Mas Jesus Cristo não amou todo mundo igual? Jesus Cristo tinha preferências por esse e por aquele? Tinha o seu apóstolo predileto? Jesus Cristo não amou todo mundo igual? Jesus Cristo amava as pessoas igualmente? Quem foi? Então, onde é que ele inventou esta ideia absurda e imoral de que se deve amar todo mundo com a mesma intensidade, do mesmo jeito? Não é verdade. Você ama os seus filhos mais do que as outras pessoas, você ama essa pessoa mais do que aquela, mas isso é a experiência da vida concreta. A ideia de inventar uma vida em que se ama todo mundo igual é uma bobagem que o Tolstói inventou, não tem nenhum cabimento. No entanto, é esta a ideia que sustenta a seita tolstoiana, essa que teve centenas de adeptos. Teve um grupo de russos que imigrou para o Canadá, que começou a ser perseguido lá pelo czar, que foram conduzidos pelo filho do Tolstói, o filho mais velho, com o objetivo, o Sergei, não sei se é o mais velho, mas o filho chamado Sergei, com o objetivo de criar no Canadá uma colônia desse tipo de pureza espiritual do cristianismo primitivo. Pois você nunca vai conseguir produzir nenhum progresso com o ser humano se você não partir do pressuposto que os seres humanos são essencialmente pecadores. Quer dizer, você não consegue nada nunca contrapondo-se à natureza humana. É por isso que o padre ali na esquina, na paróquia, consegue muito mais com as pessoas do que o Tolstói com toda a sua pureza cristã, porque não existem pessoas capazes de passar por aquela experiência tolstoiana. Não é isso? Diga, Gabriel.
Mas o ano que a gente só cuidar que ele ainda estava no momento anterior, né? Ele não estava pensando do jeito que ele pensa agora quando escreve esse livro aí. Tanto é que ele repudia o livro. Ele diz que o Ana Karenina e o Guerra e Paz são livros do tempo que ele era um idiota, que não é para ler isso, não, que vocês não se preocupem mais com isso. Vocês compreendem o que acontece? Esse messianismo que Tolstói venceu é o mesmo messianismo que irá gerar depois todo tipo de arbitrariedade política, todo tipo de totalitarismo. Porque é o sujeito que cria um modelo de gente que não tem, um modelo humano de gente perfeita, e depois que esse modelo humano está criado, ele sai criminalizando todos aqueles que existem. Eu não estou dizendo que o Tolstói tentou fazer isso, ele não tentou fazer isso, tá? Mas era um homem de uma ingenuidade imensa com relação ao potencial disso acontecer. É claro que ele não tinha nenhuma pretensão revolucionária, ele não articulava politicamente nada, tanto é que o Czar deixou em paz, né? Ele pessoalmente nunca foi perseguido. Não, nunca foi perseguido pela polícia czarista, nada disso. Não é? O que eram perseguidos era um pessoal de uma seita que o filho dele encampou e levou embora, mas ele mesmo não. E achava-se que ele era, no fundo, um sujeito sem periculosidade nenhuma. Mas, no fundo, o que o Tolstói representa, essa visão do Tolstói, quer dizer, esse projeto aí de pureza cristã do Tolstói, é o projeto perigoso que produz, então, uma normatização do ser humano que merece viver. Ou seja, produz uma prototipização, né? Estereotipa o ser humano que tem direito à vida e criminaliza os demais todos. E o sujeito que não for assim mesmo, conforme descrito ali, quer dizer, que não tiver renunciado a essas coisas todas aí como ele queria que se renunciasse, esse sujeito tem que ser perseguido pelo Estado, né? Então, aí dentro disso existe potencialmente o próprio germe dos movimentos revolucionários. Tanto é que não esqueçamos que foi na Rússia que aconteceu o primeiro grande movimento revolucionário bem sucedido, porque havia havido na França em 48 uma tentativa de golpe revolucionária, mas era um negócio tão amador, tão feito na base do, de vamos sair na rua ver o que acontece, que não deu certo, né? Onde foi a primeira experiência revolucionária que deu certo? Foi na Rússia no começo do século XX, 1917. 17 de outubro de 1917, não é isso? Tá? E nesse dia, então, instalou-se aí o primeiro governo revolucionário baseado numa atitude tolstoiana. É Tolstói quem é a origem da atitude, embora ele não esteja na genética do movimento revolucionário, porque essa genética é marxista, é uma genética muito diferente. Mas, no fundo, ninguém mais útil para uma coisa dessa do que Tolstói. É claro, como ele tinha um discurso antimarxista, ele jamais seria visto com bons olhos pelo movimento revolucionário, mas já tinha morrido em 1910, quer dizer, ele não estava mais em questão. No entanto, a atitude que está dentro aí do tolstoísmo é uma atitude capaz de produzir esse efeito, que é o efeito de criação do homem perfeito, pois o homem não é nunca perfeito. E a única maneira de haver a única religião que funciona é aquela que parte do pressuposto de que os pecadores é que são o objetivo dela. Porque se todos fossem santos, não precisava ter religião. O primeiro pastor, o primeiro padre foi Adão. Porque antes de haver a queda, ninguém não precisaria ter religião, estava tudo ligado. A religião só é necessária quando você tem que ligar coisas que não existem mais. Pois é, para Tolstói isso então é o fim, né? Porque Deus não é vegetariano. Entendeu? Deus não é. Quer dizer, aí então é que fica difícil mesmo. Sim, mas o que você quer dizer com isso? Bom, eu não sei sobre esse ponto exatamente, né? Mas o que ele acha é que o esquema de Tolstói é muito simples. Fala assim, olha, o negócio é o seguinte, Deus é o Pai de todos, Deus é o Criador, portanto somos todos irmãos. Se somos todos irmãos, não há nenhuma razão para haver hierarquia entre nós.
Então, a Igreja Católica ou a Igreja Ortodoxa são o quê? São entidades de intermediação entre Deus e as pessoas. E as pessoas entre si também não têm que ter hierarquia nenhuma. Então, o que nós devemos fazer é ter uma vida completamente obcecada com a ideia de Deus e fazer só isso. Tanto é que nesse livro aqui, ele diz que esses grandes, que ele condena Shakespeare, condena Chaucer, condena Dante, condena todo mundo, ele mesmo, quer dizer, é o primeiro da lista, que ele acha que é um idiota. Quer dizer, o Tolstói do Guerra e Paz e da Ana Karenina, né? E ele acha que tudo isso está errado porque é um desvio do objetivo humano, que é o objetivo de vivenciar a realidade religiosa, a verdade religiosa. E a arte é apenas um meio pelo qual isso é impedido. E então ele faz aí comentários engraçadíssimos, onde ele faz aí põe uma porção de poesias dos simbolistas franceses. Então põe a poesia e fala assim no final: alguém entendeu alguma coisa? Eu não entendi patavina. Não sou capaz de entender essa porcaria. Aposto que o autor também não entendeu nada. Quer dizer, ele faz, então, uma visão da arte moderna. Aliás, por coincidência, o Ortega y Gasset tem um texto famosíssimo chamado A Desumanização da Arte, em que ele prega a mesma coisa, que diz que o problema da arte moderna é que ninguém entende a arte moderna. Por isso que ela era rejeitada quando ele escreveu, em 1920, alguma coisa, por aí, mais ou menos, né? Talvez não tenha mudado muito lá para cá, mas o Tolstói acha que, no fundo, só se consegue permanecer fiel ao projeto humano quando você tira tudo que for capaz de desviar sua atenção. Sexo, os prazeres em geral, carne, o fumo, sexo. Não pode ter de jeito nenhum, nem sexo nem no casamento só para reprodução. Vida muito menos, né? Abstêmio completo, ou seja, uma vida modesta, humilde, em que você anda com roupa de camponês e que você tem uma vida completamente sem hierarquia, sem igreja, é a única vida possível. Mas isso é a única vida possível para pessoas que não existem. Porque isso é possível, sim, para alguém que tenha uma vocação ascética. Então, determinada pessoa tem a vocação para a vida monacal, né, para a vida no mosteiro. Bom, então tá bom. Então é possível entender que um indivíduo qualquer seja capaz de se mudar para um mosteiro, bota lá uma roupa velha e passa o resto da vida dormindo no chão e comendo comida bichada, porque acha que isso é uma maneira de mortificar o corpo. É possível que uma pessoa assim adquira um certo grau de santidade. E é lembrar que todos os fenômenos místicos cristãos estão, de alguma maneira, associados a esses fenômenos corpóreos de mortificação do corpo, ao ponto de os céticos e materialistas julgarem que isso que se chama de fenômeno místico é uma reação química a um corpo martirizado. Então, como não se concebe nenhuma espécie de vida espiritual, você julga que o sujeito judia tanto de si que ele começa a despirocar e voar assim, a flutuar numa sala. Bom, sei lá, já entendeu? Mas o que é fundamental é entender que para determinadas pessoas, uma vida ascética, pior ainda, mais grave do que essa que o Tolstói propõe, pode ser viável. Pode ser, mas isso é uma escolha que pode ser feita por pouquíssima gente, porque é preciso um tipo especialíssimo de gente para poder fazer isso. No mais, estamos todos nós vagabundos, preguiçosos, né? Não é isso? Né? Absolutamente seduzíveis pelas tentações do mundo. Então, o problema central é viver no meio dessa bagunça. E viver no meio dessa bagunça significa fazer o melhor que você pode e nunca exigindo de você uma perfeição que você não é capaz de ter, mas produzindo para você atos de natureza, atos da sua vida que possam, de alguma maneira, agradar aos olhos de Deus. É por isso que, no fundo, o que você deve sempre imaginar é que a perspectiva da vida humana é assim: eu não presto, mas Deus me ama. Pois essa é a única perspectiva de salvação concreta e real que tem para uma pessoa que não tem uma vocação ascética. Não é isso? Desculpe, Eliane, depois... Oi, tá. É que esse
esposa dele era uma pessoa normal e estava horrorizada com isso, porque ela tem 13 filhos e acha estranhíssimo o marido pegar e entregar a propriedade da família para o asilo. Ah, a Prascóvia? Ah, então, a Prascóvia. É que nós temos duas coisas ao mesmo tempo, né? A Prascóvia o Tolstói não a tem em grande conta, né? Porque, embora ela seja uma pessoa com um comportamento muito comum, tá? Você acha pessoas assim o tempo todo, ela não se sai bem no final, porque no final quem tem alguma compaixão real verdadeira é o Gerasim e o filho só. E a mocinha, né, a Elizaveta, né, que é Elizabeth, né, ela estava mais preocupada com o casamento, o pai morrendo, ela preocupada com o casamento. Não deixa de ter alguma justificativa, de alguma maneira, mas o que o Tolstói faz, meio panfletariamente, é preciso se admitir aqui, é simplificar um pouquinho os personagens, sabe? Porque o problema da literatura panfletária é esse. Não se trata aqui de literatura panfletária. Esse é um livro que está no limite, mas está no limite. É um livro maravilhoso, muito bem escrito. Mas o que é panfletário? Panfletário hoje eu fui ver uma peça de teatro, que são todas assim, né? Porque a peça de teatro é sempre feita por adolescentes, mesmo que quando tem 50 anos. Então é um troço chato. Aí eu fico do razão lá para o pessoal da Caceta. Quando o pessoal da Caceta e Planeta, era o Planeta Diário, não estava na Globo, eles vendiam umas camisetas engraçadinhas, uma dizia assim: vá ao teatro, mas não me convide. Então a peça é assim, é uma adaptada do Nelson Rodrigues. Tinha lá 2 cenários, um luxuoso e um assim, todo encangalhado. E no luxuoso morava lá uma família burguesa, cujo pai tinha o pai e a mãe, e o filho, que era um playboy, tinha um caso com a mãe. Entenderam como é que era? Assim, o filho era amante da mãe. E eles eram, assim, exploradores e tal. E do outro lado tinha a casa de um velho jornalista que tinha ficado pobre, porque nunca tinha aberto mão da verdade. E esse jornalista tinha uma filha muito bonita que trabalhava numa fábrica. A fábrica pertencia ao capitalista do outro lado. E aí, então, esse fulano, que é o filho, né, o playboy, está de olho na mocinha, mas a mocinha tem princípios morais. Vocês compreenderam? Dá para ser mais imbecil do que isso, mais estúpido do que isso? Essas coisas são literatura panfletária. É o que você faz quando vocês lembram daquela carta no Idiota, quem esteve aí, quando há aquela chantagem com o Michigan para que ele desse uma herança inexistente. A ameaça era divulgar um panfleto. Um panfleto é uma história mentirosa, exagerada, em que se contem verdades. E é isso, quer dizer, a literatura panfletária caracteriza-se por uma excessiva simplificação das personagens. Porque, no fundo, as personagens da vida real são todas muito complexas. E não há nada que impeça que venha um ato bom de uma pessoa muito ruim. Uma pessoa má pode gerar um ato bom. Então, a Prascóvia é mais ou menos pintada como sendo essencialmente tão iludida quanto o marido era, né? Quer dizer, ela é uma pessoa voltada para as coisas do mundo, sem entender porquê. Ela continua vivendo uma agitação feroz sem finalidade, e ela existe dentro de um contexto social que é mais importante que tudo, e ela não tem relações afetivas verdadeiras com o marido, né? Tanto é que isso começou muito antes da doença, né? Não é uma coisa nova, quer dizer, já era uma questão anterior. Então, no fundo, o Tolstói, meio quase beirando o panfletarismo, nos dá uma visão um pouco, assim, pessimista da Prascóvia. Não é alguém que ele veja como muito boa. Quem é bom só é o Gerasim, né? A única pessoa nessa história que é realmente boa é o Gerasim, porque o Gerasim, apesar de tudo, dedica-se com amor àquela tarefa, né, de ajudar o doente, tem uma verdadeira consideração pelo doente. Mas o que ele, no fundo, queria era mostrar que só a perspectiva da morte faz perceber o quanto tudo é sem sentido. E ele tem razão nisso, está coberto de razão. Está totalmente certo. Mas o que é essa história que vocês leram? É a transformação da morte de um homem comum num acontecimento extraordinário. É ou não é? Isso que vocês leram é a transformação da história da morte de um homem comum num acontecimento extraordinário,
que é o acontecimento extraordinário que qualquer pessoa pode vivenciar a partir do momento que compreenda alguma coisa. Porém, a compreensão só funciona retroativamente da morte para trás e nunca da vida para a morte. Porque a morte, vista da perspectiva da vida, parece apenas um beco sem saída, parece um abismo à sua frente, é um automóvel que você tenta frear e não consegue e que necessariamente irá mergulhar no abismo do nada. Pois se você deseja não vivenciar isso, é preciso reconstruir a vida a partir da perspectiva da morte e se encarregar de jamais produzir nenhum ato que possa ser confrontado com essa perspectiva de morte, ser de alguma maneira inabilitado, que seja descaracterizado e impossibilitado. Pois não. Todas as tradições que se prezam fazem isso, né? Quer dizer, traduzindo em termos aqui filosóficos, né? É assim, a morte é a pedagoga da precariedade das coisas. Quer dizer, a morte é a pedagoga da precariedade desse mundo. É isso, para isso que ela serve. É para tornar a precariedade desse mundo conhecida. Uma vez que a precariedade do mundo é conhecida, então você já não tem o mesmo direito de fazer o que você quiser. Porque aí você tem que produzir ações que não sejam precarizáveis pela própria morte. O que não quer dizer que você tem que virar tolstoiano, porque isso é uma bobagem. Quer dizer, essa abordagem tolstoiana é uma besteira. Tanto é que o padre lá, o Starr, saiu corrido com ele do mosteiro, a bengaladas, quando ele apareceu lá dizendo que não tinha mais que divinizar Jesus Cristo. Se você não diviniza Jesus Cristo, acabou o cristianismo, não há mais cristianismo nenhum. Quer dizer, isso que o Tolstói pensa que é um cristianismo primitivo é nenhum cristianismo. É zero, é uma bobagem, não tem nenhum cabimento. Acabou completamente o cristianismo. Pois eu tinha mesmo que ser corrido com bengaladas, porque não teria nenhum sentido mesmo, não tinha nenhum sentido mesmo essa alternativa. Pois a ideia central, muito embora o Tolstói tenha errado e tenha colocado a sua vida, eu não sei como é que Deus irá julgá-lo, só ele sabe, né? Não foi uma má pessoa. Eu acho que ninguém vai para o inferno porque foi meio burro na vida. Né? Burrice acho que não é razão suficiente para condenar ninguém. Né? Ele não foi maligno em nenhum momento, nunca pensou mal a ninguém, não era revolucionário, não era um sujeito que queria tomar conta do mundo, ele era apenas no fundo, quando ele foge com 82 anos de casa, é porque talvez ele estivesse horrorizado com a perspectiva de alguém ser como ele. Então, qualquer coisa assim, né? Não é isso? Então, o Tolstói é esse sujeito que, embora tenha se equivocado profundamente, teve uma vida honesta consigo próprio. E essa vida honesta que ele tem consigo próprio é uma vida confessional como a de Santo Agostinho. Vamos entender muito bem como funciona isso daqui a 20 dias, né, quando nos encontrarmos aqui de novo. E o que ele, no fundo, quer dizer com Ivan Illich, que é a única exceção que ele fez à literatura ficcional, depois da sua experiência mística, é de que não adianta olhar para a morte a partir da vida, mas a única solução que tem é olhar para a vida a partir da morte. E não há outro jeito de a gente orientar a vida. Portanto, isso que é o tabu, de que ninguém se fala e que todo mundo teme comentar, é, no final das contas, a coisa mais importante que alguém possa fazer. Tá? Pensar na própria morte todos os dias é absolutamente imprescindível para poder viver melhor. Não é possível viver melhor sem a perspectiva da morte. E isso não é só da morte física, é da morte do seu emprego, é da morte da sua qualquer coisa que você viva. Tá? Talvez o emprego seja o melhor exemplo de todos. O melhor jeito de continuar arrumando um emprego é você imaginar todo dia que você está na iminência de ser demitido. A morte do seu emprego é aquilo que tornará a sua vida profissional boa, bem feita e organizada. Não é possível fazer o contrário, porque senão você irá ver a morte do emprego como, se você pensa no final do emprego a partir da experiência da vida profissional, para você o final do emprego é uma espécie de abismo negro no qual você cai e nunca você reaparece, né? É o fim de tudo mesmo.
pois é esta descoberta que faz o Ivan Illich no final da história. E que é esta a luz que nós podemos interpretar como sendo a luz de que ele está nos dizendo. Independente de qualquer especulação de natureza espiritista ou metafísica, enfim, tanto faz. Então, pessoal, passamos um pouquinho do tempo. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração. Se vocês estão, então, satisfeitos, eu queria muito agradecer a presença de todos, agradecer ao SESI, que patrocinou esse evento aqui, e agradecer a Patrícia, que faz o trabalho pesado, e a Denise Maria, que é a pessoa que faz todo o desenho gráfico desses nossos materiais aqui, e torcer para vocês estarem aí daqui a 3 semanas com as confissões de São Agostinho, quando nós vamos retomar o problema da confissão. Não percam, é maravilhoso, tá? Não percam de jeito nenhum. Até lá, muito obrigado para vocês. Tá. Claro, obrigado.